Amados que nesta manhã nos ouvem, desejo que Deus esteja presente nas vossas vidas e que o Espírito Santo de Deus, com seus anjos, acampem a vosso redor e dê-lhe proteção e graça para que todos possam viver na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, eu quero ler convosco hoje em Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, aonde ele diz, podemos começar aqui pelo verso 5 para podermos entender o que de verdade diz a palavra. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e o lança em rosto e ser-lhe-ás dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meus queridos, hoje eu gostaria de comentar, quero comentar com você sobre ter fé. É uma das coisas que é bastante comentado dentro dos grupos cristãos e as pessoas que se dizem confiar em Deus. Todos expressam a confiança, a fé em Jesus Cristo. Acreditam plenamente que Ele pode fazer coisas maravilhosas, é claro que pode, mas a fé é algo que começa a refletir em nossas vidas. E esta fé terá que vir acompanhada de uma outra coisa, a sabedoria. Ela precisa ser vista com um pouquinho de entendimento e não podemos agir de forma humana, agir de forma carnal, para dizer que isto é a presença de Deus e ter fé. Irmãos, eu preciso lhes dizer que cada dia me assombro mais com a expressão de fé e cultos a Deus. Se houver sabedoria nas vossas vidas, esse culto que está sendo realizado a Deus não continuaria. Essa estupidez de gritaria, que eu estou vendo um grande anjo com grandes chamas de fogo se aproximando, e ele vem e grita e roda e se desespera, outros giram de forma absurda, dizendo que é a presença de Deus. Olha, para com isso. Pare com isso, você que se diz cristão, se converta a Jesus Cristo. Você não viu Jesus fazer isso em lugar nenhum. Você não viu a igreja primitiva fazer isso em lugar nenhum. Isso são espíritos malignos que estão simplesmente envolvendo vocês. Você pode me chamar do que quiser. Pode me chamar do que você achar melhor. Porém, eu tenho que te dizer, pare com isso. Se converta ao Senhor Jesus Cristo. Coloque-se na presença de Deus. As suas visões são a fraude. O que você está vendo são demônios. Para com isso. Pare com isso. Porque não é possível nós continuarmos dizendo que Deus está presente em algum lugar na forma disso ou daquilo. Deus não se apresenta dessa forma. Deus não age desta forma. Você quer crer em Jesus Cristo? Quer firmar a tua vida de fé? Vá para as Escrituras. O que elas dizem? Estes, porém, foram escritos para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenhais vida em seu nome. Ele não disse para você fazer essa anarquia toda que se fazem e depois dizendo que isto é Deus,
levando ao povo a uma emoção, a um estado emocional imbecil, acreditando que alguém está vendo algo de Deus naquele lugar. Pare com isso. Há um absurdo na vida das pessoas e da religiosidade. Enquanto você for religioso, você nunca vai se aproximar de Deus. Nunca. Enquanto você se dedicar a uma religião, você estará cada dia mais distante do reino dos céus e do seu poder. Peça, porém, com fé, nada duvidando. Peça a Deus as coisas que você precisa com fé. Isto quer dizer, você vai buscar em oração e com graça diante de Deus e fecha o seu circozinho, abaixa a lona dele, porque isso aí é só uma palhaçada que não vai levar ninguém a lugar nenhum. As pessoas continuam incrédulas, as pessoas continuam vivendo uma vida vã sem a presença de Deus. E esses líderes terão que responder diante de Deus pela loucura que estão fazendo. Mas eu preciso te perguntar, o que significa orar com fé? Significa confiar nas promessas de Deus na oração. Significa confiar na presença de Deus ou confiar nas promessas de Deus na oração. Você nem tem tempo para orar. Você nem dobra o joelho para falar com Deus e fala que tem fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquelas que se esperam. Porém, eu quero te dizer, você não vê a Deus. Você não vê. E para você refletir a fé, você teria que começar pela tua casa, amando aqueles que você vê. Como que você vai confiar e amar a Deus? Como que você vai acreditar nas suas promessas, se você não consegue nem amar os que estão à sua volta? Não consegue amar as pessoas que estão circuncidando a tua vida, fazem parte dela. Você tem dificuldades para expressar o teu amor a outras pessoas? Você é egoísta, individualista, ganancioso e ainda fala em amor? Não podemos orar à toa, meu querido. Você vai lá no culto, faz aquela oraçãozinha sua, toda cheia de defeitos e aquela oração superficial, na verdade glorifica a Deus no momento que não convém, diz amém quando devia pedir misericórdia e diz que você está orando. Você não está nem sequer prestando atenção no culto e na oração que é feita ali dentro, ou nas orações. Existem pessoas que dizem, você só precisa ter fé e terá tudo o que pedir. Eu preciso dizer assim, você está muito enganado. Vocês estão se enganando redondamente. Redondamente. Olha, o grande problema que eu encontro hoje na vida das pessoas, sabe o que é? É tentar mostrar com que eles conseguem possuir que são abençoados por Deus. Isso não faz parte do reino, não. Isso não faz parte do reino. Não adianta você querer chegar com um carro mais interessante, chegar com roupas maravilhosas. Conheço igrejas que agem dessa forma. Quando estou falando de igreja, estou falando do povo mesmo, viu? Não é templo não, viu? Templo, isso aí não tem valor nenhum. Para Deus, muito menos. Se pode fazer ele de ouro e cristal, pedras preciosas e diamantes. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, Deus não está nem aí com o teu templo. O templo é seu, Deus não está interessado nisso. Como não está interessado também naquilo que você dá ou deixa de depositar na igreja. Pode ter certeza disso. Deus é espírito. Ou você se volta para ele como espírito e deixa ele morar em você. Ou então, tudo que você fizer é vão. Para de se enganar. Para de voltar-se e orar de forma
ignorante. Para. Em cada situação, necessitamos de uma promessa bem definida de Deus, na qual podemos depositar a nossa fé. E mesmo depositando a nossa fé, não sabemos se Deus quer responder a você ou não. Não que você não mereça, até acredito que você merece as respostas de oração, mas Deus tem o seu plano. Deus tem a sua maneira de agir e a sua maneira de tomar atitudes em relação a nós. E Ele sabe o que é bom, eu não sei. Esta é a realidade maravilhosa. As promessas existem. Deus deu promessas a todos nós, a mim e a você, através das Escrituras. Por exemplo, quando estamos solitários, o que a Bíblia diz? Em relação à promessa de Deus, eis que estou convosco todos os dias. Ele está dizendo, eu não vou deixar você sozinho. Não, eu vou estar aí com você. Você pensa que você é solitário? Não, você não é solitário. Você tem os meus anjos que estão contigo, estão à sua volta, estão aí para te observar. Quando as pessoas já olharam e disseram, mas eu me sinto totalmente isolado, parece que as minhas orações não vão para lugar nenhum. Eu concordo com você. Depende da vida que você leva. As orações podem não chegar a lugar nenhum. Quando nos sentimos fracos, o que diz a promessa? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é verdade? Mas nós sempre queremos demonstrar que somos fortes, que somos capazes, que a minha vida cristã é uma bênção, porque olha como é que eu prospero fisicamente, materialmente, e você continua a sua fraqueza, você continua se arrastando. Não é verdade? Isso aqui não é sinal da bênção de Deus. É resultado do seu trabalho. Você foi, fez, conquistou. Amém. Mas Deus está preocupado com essas coisas? Não, Deus pode nos dar a bênção, sim, para podermos melhorar, nos dar sabedoria, conforme diz o texto. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. Ele vai olhar para você e vai ver se você realmente pode usar isso com proveito espiritual. E quando estamos muito preocupados, o que a Bíblia diz? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês, cuidado de vós. Então, olha aí, vamos parar de viver aquela vida perturbada, aquela vida desesperada. O que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer, você querendo ou não. Mas Ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado, então lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Para de viver desesperado, preocupado com quem está à sua volta, porque não vai adiantar muito. Não adianta eu querer você me preocupar com o filho, ou a filha, o neto, o genro, a nora. Não vai ter jeito. O meu tio, a minha tia, a minha avó, enfim, não tem muito o que fazer. Não tem por que ficar ansioso, né? Então lance toda a vossa ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem cuidado. Deus sabe o que faz. Olha a maneira que você está vivendo, só isso. Né? Cumpra o que a Bíblia diz. Cumpra o que a Bíblia diz. Que na verdade é olhar pelos seus. Olhe por eles, sem dúvida nenhuma. Mas não precisa viver ansioso por isso. Não. Ele tem cuidado de vocês. O Senhor tem cuidado de vocês, tem cuidado de vós. Quando estamos tristes, por exemplo, o que a Bíblia diz? Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. É engraçado, nós citamos muito isso aqui. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha, a casa do Senhor, onde é que é a casa do Senhor? Vocês estão achando que é o templo que você frequenta? Nada. A casa do Senhor é como diz, eu alegrei-me quando vou me reunir com aqueles que servem ao Senhor, que se voltam para o Senhor. Deus não habita em casa feita por mãos de homens, isso é muito simples de entender.
Mas aí quando o Salmo diz, vão à casa do Senhor, aí todo mundo já interpreta como templo. O templo é a casa do Senhor, o templo do Senhor é você. Ele habita em vós, em vossa vida, através do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, a mudança da nossa vida cristã depende de nós. Depende de mim, depende de você. A forma como nós queremos rejeitar as coisas do mundo. Conforme nós rejeitamos o mundo, o Espírito Santo encontra espaço na vossa casa para nela habitar. Mas enquanto o mundo estiver ocupando os meus sentimentos, enquanto o mundo estiver ocupando a minha mente e eu sentindo prazer nele, nós infelizmente fracassamos. Não conseguimos ter estabilidade, não conseguimos ter força. Meus queridos, uma das grandes tristezas que tenho é ver as pessoas que confessam a Jesus exibindo-se para o mundo como se fosse dele. E talvez o seja. Deus faz milagre na vida das pessoas, atrai elas para a sua glória. E depois eu me exibo dentro de uma lanchonete, exibindo com o meu uísque, a minha cerveja, o ambiente em que eu estou. Não sou luz, sou tão trevas como todos os demais que estão ali. Eu preciso mais do que nunca voltar-me para Cristo e rejeitar as coisas que são do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela força do Senhor. Mas transformai-vos pelo seu Espírito. Transformar é deixar de verdade as coisas que alegram a Satanás. Olha, não vem com essa conversa, mas isso o que tem a ver? Eu sirvo a Deus, só estava bebendo alguma coisa. Ótimo, ótimo. Não tem nada a ver. E nem a salvação tem nada a ver para você. Essa é a diferença. Ou eu rejeito 100% as coisas malignas, ou eu me envolvo nelas completamente, ciente da minha perdição. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Mas é só uma pitadinha, é só um pouquinho. Olha, o diabo não vai te dar um monte, ele vai te dar um pouquinho. Ele não ganhou o coração de Eva com uma conversa só. Ele conseguiu ludibriando-a até o ponto dela entender que podia ser tão poderosa quanto Deus. E o diabo continua dando as pitadinhas para cada um de nós para tentar nos distanciar de Deus, para que possamos acreditar que podemos com isso ser salvos. Não exageramos. Não é o exagero. Quando o exagero chega, eu já estou no inferno. Não tenho mais para onde correr. Mas as pitadinhas estão me apenas puxando para lá. Talvez você pense, mas eu estou enfermo. Por que será que eu estou enfermo? O que diz a promessa de Deus? Eu sou o Senhor que te sara. Aí você diz assim, mas por que eu continuo doente? É a mesma pergunta que fizeram para Jó. Escuta, Jó, como é que está a tua vida aí? Você acabou, você foi para a miséria, um homem rico igual você, o mais rico da região, e você está onde está agora. Olha, vocês falam como um tolo, né? O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor cura, o Senhor não cura. O Senhor tem a sua decisão perfeita. E Ele sabe que eu tenho crido nele e vou permanecer assim, crendo nele, independente da minha situação. Para cada situação específica, Deus deu uma promessa específica para que, pela fé, possamos nos fundamentar concretamente em sua palavra. Quantos pastores, quantas pessoas que
oraram por pessoas doentes e elas sararam. E ele morreu doente. Quer dizer, não pense que Deus não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está permitindo. A oração é a mais alta expressão da fé. Isso quer dizer que você não deve mais se deixar determinar pelas coisas visíveis, mas pelas invisíveis, pelo Deus eterno. Vamos parar de confiar em nós mesmos e criar a nossa própria lógica. Voltemo-nos para Jesus. Ele quer mudar a tua vida. Que Deus abençoe e tenha um bom dia.